o ITCMD vai aumentar e quem vai pagar por isso vai ser você. Oi, meu nome é Lucas Tavares, sou contador, especialista em planejamento sucessório e proteção patrimonial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o possível aumento do ITCMD. Quem não sabe, o ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, ou seja, ele é o Imposto sobre Doações e o Imposto sobre Herança. Hoje quem define a alíquota máxima do ITCMD no Brasil é o Senado Federal e hoje está em 8% essa alíquota máxima. Como funciona? Dentro desses 8%, cada estado e o Distrito Federal aplicam sua própria alíquota, certo? Alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro, a alíquota é progressiva, ou seja, quanto maior o valor do patrimônio, a alíquota vai subindo até no máximo os 8%. Alguns outros estados mantêm uma alíquota fixa, como é o exemplo de São Paulo, que a alíquota é fixa em 4%. Acontece que o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, que é um colegiado de cada um dos representantes de todos os estados, mais o Distrito Federal, aprovaram por unanimidade um projeto de lei que visa aumentar de 8% para 20% o ITCMD máximo no Brasil. Para esse projeto de lei ser aprovado, ele precisa somente da maioria simples do Senado, ou seja, dos 81 senadores que temos hoje, precisam estar presentes na sessão apenas 41, e desses 41, 21 votar a favor. Ou seja, pode acontecer da noite para o dia. Literalmente, de hoje para amanhã, simplesmente pode ser aumentado o ITCMD de 8% para 20%. Eles têm dois argumentos muito bons para fazer passar esse projeto de lei. O primeiro é que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. E sim, é verdade, o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Só para vocês terem uma ideia, vou citar aqui alguns países, como por exemplo a França, que tem imposto sobre herança em 60%. O Japão, 55%. A Alemanha e Suíça têm imposto sobre herança em 50%. Estados Unidos e Inglaterra, 40%. Nossos vizinhos aqui, o Chile, tem um imposto de 25% sobre herança. E nós, Brasil, 8%. Então sim, o Brasil é um dos países que menos tributa herança hoje no mundo. Mas qual o problema disso? Quando os países começam a tributar em valores muito elevados, como é o caso desses países que eu citei, os países desenvolvidos, a ideia deles não é arrecadar impostos com esse aumento, essa alíquota alta. A ideia deles é inserir uma política de Estado para fazer com que as pessoas não deixem seu patrimônio em nome da pessoa física. Para fazer com que eles gerem alternativas, na maioria dos casos, empresas, para ter esse patrimônio dentro de empresas que vai gerar emprego, é uma política de Estado. Aqui no Brasil, vocês acham mesmo que isso daí é uma política de Estado ou vocês acham que eles querem arrecadar mais imposto? Pois é, eu sei, você sabe, a gente sabe que é a segunda opção. Tá? Esse é um dos argumentos muito bons que eles vão utilizar para passar esse projeto de lei. O outro argumento muito bom que eles utilizam, que eles vão utilizar, é o seguinte: o imposto sobre herança afeta somente as famílias mais aquinhoadas, as famílias que têm mais poder aquisitivo. Isso é mentira e eu posso provar. O que acontece? As famílias mais aquinhoadas, aquelas que têm maior patrimônio, elas têm mais a perder, certo? Elas tendo mais a perder, elas já sabem como funciona esse sistema, elas já sabem como evitar esse sistema, elas já têm uma holding, elas já sabem como não passar por um processo alimentar e não se preocupar com o ITCMD. Então o ITCMD aumentando, essas famílias não estão suportando, porque elas já têm o seu patrimônio num sistema de planejamento sucessório. Elas não vão ter que passar por esse ITCMD. Só para vocês terem uma ideia, vou citar alguns exemplos aqui, talvez vocês conheçam esses famosos, tá? Primeiro, Norberto Odebrecht. Norberto Odebrecht faleceu deixando um patrimônio de 14 bilhões de reais. Se ele tivesse passado por um processo de inventário, ele teria gerado um imposto de ITCMD de 1,12 bilhões de reais. Quer mais um? Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, deixou um patrimônio de 15,5 bilhões de reais. Se ele tivesse passado pelo inventário, teria deixado um imposto de 1,24 bilhões. Mais um, Roberto Marinho, da Globo, Grupo Globo, deixou um patrimônio de 30 bilhões de reais. Se tivesse passado por um processo de inventário, teria deixado para o estado do Rio de Janeiro um ITCMD de 2,4 bilhões de reais. Agora eu pergunto, vocês já ouviram falar do Estado arrecadando um imposto desse montante de uma única vez pelo falecimento de alguma dessas pessoas? Não, né?
Por quê? Porque essas pessoas não passaram por um processo alimentar porque elas já tinham um planejamento sucessório, elas já tinham uma holding familiar. Então elas não tiveram que passar e pagar esse montante de TCMD, porque elas já tinham tudo organizado em planejamento sucessório eficiente por meio de uma holding familiar. Então eu pergunto, você vai ficar esperando o ITCMD aumentar para os seus filhos terem que pagar por isso? Porque não vai ser você que vai pagar. Quem vai pagar por isso vão ser os seus filhos. Ou você prefere deixar tudo pronto, tudo organizado, para quando você não estiver mais aqui, esse imóvel automaticamente seja transferido para eles não tenham que passar para o processo de inventário, não tenham que pagar o ITCMD, seja ele 8, 4, 20, 30, 90, não importa. Se você já tiver com um processo, um planejamento sucessório eficiente montado hoje, o ITCMD aumentar, você não vai passar por ele. Seus filhos não vão ter esse prejuízo que é o ITCMD e é o processo de inventário num todo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre o assunto, sobre o holding familiar, eu vou realizar uma palestra ao vivo, gratuita, aqui no YouTube. Mas essa palestra vai ser só para quem se inscrever, tá? No formulário, não inscrever no canal, se inscrever num formulário específico. O link para o formulário está aqui embaixo na descrição do vídeo. Acessa lá, se inscreve, é gratuito, 100% online, vai ser aqui no YouTube. É isso, tamo junto.